Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Edmara Martins. Eu estou lendo a Bíblia. Vou pedir, se você não é inscrita no canal, que você se inscreva e fica até o fim dessa leitura. No final, você deixa o seu gostei, o seu comentário. Que Deus abençoe. Atos 19. Paulo prega o evangelho em Efésio. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Efésio. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebeste o Espírito Santo quando crestes? Eles lhes responderam: Não, nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Então ele lhes perguntou: Em que batismos fostes batizado então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Assim, Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes. E as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Eu vos expulso por Jesus, a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos dos judeus, chamados Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então, o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Efeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham, confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegava a 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Depois de ocorridas essas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, porque dizia: Depois de ir para lá, eu preciso ir também para Roma. E, enviando à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na província da Ásia. O tumulto provocado por Demétrio. Por esse tempo, houve um considerável tumulto acerca do caminho. Havia certo ourives chamado Demétrio que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e proporcionava bons negócios aos artífices.
ele os reuniu, bem como os artífices de obras semelhantes, e disse: Senhores, bem sabeis que deste negócio nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Efeso, mas em quase toda a Ásia, este homem, Paulo, tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não há somente perigo de que este nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Artemis perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e gritaram: Grande é Artemis dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão e todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. E Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Também alguns dos oficiais romanos, amigos de Paulo, mandaram pedir-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. E uns gritavam de um modo, outros de outro, pois havia confusão na assembleia. E a maior parte deles nem sabia por que motivo se havia reunido. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, a quem os judeus levaram para a frente. E Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram a uma voz durante quase 2 horas: Grande é Artemis dos Efésios. Quando conseguiu apaziguar a multidão, o escrivão disse: Homens de Efeso, existe alguém que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardiã do templo da grande deusa Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acusem uns aos outros. Além disso, se demandais alguma outra coisa, isso será resolvido numa assembleia legal. Pois corremos o perigo até de sermos acusados de provocar desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum para que possamos justificar esta aglomeração. E tendo dito isso, desfez a assembleia. Atos 20. Paulo visita outra vez a Macedônia e a Grécia e volta para a Ásia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e partiu para a Macedônia. E depois de andar por aquelas regiões e encorajar os discípulos com muitas palavras, chegou à Grécia e permaneceu ali 3 meses. Contudo, quando os judeus conspiraram contra ele, ao embarcar para a Síria, decidiu voltar pela Macedônia. E acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Telassônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes homens, porém, foram na frente e nos esperaram em Troade. E nós, depois dos dias dos pães sem fermentos, navegamos de Filipos e após 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde nós detivemos por 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos a fim de partir o pão. Paulo, que estava para sair no dia seguinte, falava-lhes tendo prolongado seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no aposento superior, onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, prolongando Paulo ainda mais o sermão
o jovem adormeceu profundamente e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o ergueram, estava morto. Então Paulo desceu, debruçou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, pois a vida está nele. Em seguida subiu e, tendo partido e comido o pão, ainda lhes falou muito tempo, até o raiar do dia. Então partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Nós, porém, tomamos a dianteira e embarcamos, navegando para Assós, onde devíamos receber Paulo no navio, porque ele havia decidido ir por terra e assim nos ordenará. Tão logo nos alcançou em Assós, nós o recebemos a bordo e fomos para Metilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte em frente de Quio, e no segundo dia cruzamos para Samos, e no dia seguinte chegamos a Mileto, porque Paulo havia decidido passar longe de Efeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém, se possível, no dia de Pentecostes. O discurso de Paulo aos presbíteros de Efeso. De Mileto mandou chamar em Efeso os presbíteros da igreja. Quando chegaram, Paulo disse-lhes: Bem sabeis de que modo eu tenho vivido entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Não me esquivei de vos anunciar nada que fosse benéfico, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante, de cidade em cidade, dizendo que prisões e tribulações me esperam. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, eu vos afirmo que estou limpo do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o propósito de Deus. Portanto, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no vosso meio e não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas distorcidas para atrair os discípulos para si. Portanto, estai atentos, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, e com lágrimas, de aconselhar cada um de vós. Agora, pois, consagro-vos a Deus e à palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e vos dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sabeis que estas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo vos dei o exemplo de que deveis trabalhar assim, a fim de socorrerdes os doentes, recordando as palavras do próprio Jesus. Dar é mais bem-aventurado que receber. Depois de dizer isso, ajoelhou-se e orou com todos eles. E houve grande choro entre todos, e abraçando Paulo, o beijavam. Eles ficavam tristes, principalmente com a palavra que dissera de que não veriam mais o seu rosto. E o acompanharam até o navio.
Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Vamos fazer uma pequena oração que com certeza chega no céu. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.